Como é que vai, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo na paz, graças a Deus. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ao qual o título diz assim: a importância da ressurreição de Cristo. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé, a vossa pregação. E também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Alguns usam esse versículo para dizer que Cristo não ressuscitou. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo a comparação, que Deus ressuscitou Cristo, que nós ensinamos e aprendemos e confiamos e cremos assim, né? Aí se os mortos não ressuscitam, Cristo também não teria ressuscitado, ele está dizendo. Mas Cristo ressuscitou e foi ressuscitado por Deus Pai, né? Então, alguns não crê. Se você não crê que Cristo ressuscitou, então você não crê na vida eterna. É isso que ele está querendo dizer. E nós tornamos aqueles que não crê, né? Se tornam falsa testemunha. Aí ele prossegue. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ué, se prega que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura, e não crê na vida eterna, não crê na ressurreição dos mortos, é vã, né? Os incrédulos têm mais crédito do que aquelas pessoas que servem a Deus, mas não crê, não acreditam, né? Não vive a verdade, né? Que Cristo ressuscitou e os mortos ressuscitarão, reinarão com Cristo pela vida eterna. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, aqui ele já confirma, porque ele crê assim, eu creio assim, e os que estão em Cristo Jesus creem assim, porque o Espírito Santo vos revelou que é a verdade. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que em Cristo serão vivificados, ressuscitarão sim dos mortos para a vida eterna. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícias. Depois, Cristo já ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, aqueles que ele ressuscitará e levará, tanto no arrebatamento, quando estiver dormindo, ele chamará também, para que venha reinar com ele. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, o reino a Deus, o fim, o juízo, quando entregar a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, né? Isso quer dizer até o Armagedon, até o juízo. Está na mão de Deus. Todo o poder foi dado a Cristo. Ao ressuscitar, ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mas ele tem todo esse poder, mas o poder é do Deus Pai, o único e o verdadeiro, que ele entregará depois de pôr todos os inimigos por terra, pois se cumprir toda a palavra de Deus e tudo estará na mão de Deus. Ora, o último inimigo que há de aniquilar é a morte, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Aí está confirmado. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
que se excedia daquele que lhe sujeitou todas as coisas. Excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiver sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas, aquele que todas as coisas, lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja bem, Cristo, depois que vencer toda essa batalha, cumprir todo o Apocalipse, toda a palavra, ressuscitar os mortos, porque Deus Pai ressuscitou o Filho, e através da fé em Cristo Jesus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, muitos ressuscitarão, porque assim como a morte entrou e todos foram desconstituídos, a glória a Deus, por causa do pecado de Adão, todos se tornaram filhos de Deus por adoção pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos serão vivificados. E tem pessoas que não crêem na vida eterna. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Por quê? Porque a morte é que faz o homem temer, a morte é que faz o homem se afastar de Deus, a morte que impede o homem de confiar em Deus. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem fiel até o fim. A Bíblia fala assim: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Porque a morte, para quem tem Cristo, é a libertação. É a libertação, porque o homem que está em Cristo está preso na carne, mas está livre pela fé no Cristo Jesus. No momento certo, Deus há de salvar, Deus há de levar, e todo aquele que crê verdadeiramente será salvo desta forma. Mas tem muitos que pregam o evangelho, mas não acreditam na ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também, e viveremos eternamente na presença de Deus. E muitos pregam, anunciam o evangelho, mas não crê desta forma. Mas bem-aventurado os que crê e permanece fiel até o fim.